Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro, dia do opening da Latitude Art Fair, na plataforma do Artsy. Foi uma parceria da Latitude, que é o nosso braço internacional das galerias que estão associadas à BACT. E a gente está num dia super animado, recebendo um monte de mensagem. Mais uma ação online, agora nesse tempo de pandemia, para as galerias. Uma ação online super bem pensada, super bem costurada, com toda essa ajuda, esse apoio da Latitude, que fez essa intermediação com o Artsy. Então, assim, está sendo uma alegria estar fazendo parte desse evento. E eu tenho hoje a honra de conversar novamente com Bruno Passos, um pintor que eu admiro muito, que está despontando muito no cenário da arte contemporânea brasileira, que tem muito o que falar. Então, assim, a gente realmente vai ter que correr nessa live, porque a gente recebeu mais de 100 perguntas sobre o trabalho do Bruno, sobre processo, sobre técnicas, sobre como ele organiza o tempo dele. Algumas perguntas eu tive que eliminar, porque a gente já fez uma live falando sobre como ele mudou de trajetória, qual foi o start points dele para ele se reinventar e o que ele vê sobre, o que ele acha sobre o Brasil, os artistas brasileiros lá fora. Então toda essa parte já foi conversada. Eu até convido vocês para assistirem novamente a live que está no YouTube. Essa live também vai ficar aqui no feed do Instagram, mas amanhã já vai para o YouTube. Então, quem não conseguir assistir com a gente agora ao vivo, consegue depois com calma. O que mais que eu queria falar com vocês? E separei, então, a nossa live em duas etapas. A gente vai responder aqui algumas das muitas perguntas que recebemos no box aqui do Insta. E eu tenho essas perguntas que são selecionadas por mim de todas as lives que eu fiz, acho que foram 27, 30, o Bruno sempre me ajudou como parceiro mesmo, como contribuinte de perguntas capciosas, digamos assim. Então, dessa vez, eu vou retornar essas perguntas para ele e vou aproveitar para mostrar para vocês também um pouquinho do trabalho dele, aqui para vocês verem quando eu colocar, para quem não conhece. Aproveito para pedir para vocês linkarem no link aqui da bio do meu Insta e conferirem as obras que estão no Artsy, que estão super legais. Não só a minha galeria, claro, mas todas que estão participando. São 54 participantes e está muito bacana a feira. Eu acho que vale bastante a pena. Bruno, você já está aí? Deixa eu ver. Acho que sim. Deixa eu chamar o Bruno. Esperar o Bruno entrar. Olá! Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Tudo bem? A câmera um pouquinho para trás para não cortar a gente. Opa, pronto? Tá ótimo. Maravilha. Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo bem. Obrigada por conversar comigo pela segunda vez já, nossa segunda live. É um prazer, cara. Foi mais divertido do que eu esperava a primeira. Eu gostei bastante. Foi muito legal. Tem um tempo já que eu não faço. A última que eu fiz foi com o Felipe Feitosa, no final do mês passado. Então, acho que tem um mês. Outra coisa que eu vou falar, gente, eu recebi um monte de mensagem aqui nos stories se eu não vou continuar fazendo live toda terça. Não vou porque, assim, eu tô assim de trabalho, dá bastante trabalho preparar, não é simplesmente... Então, assim, eu decidi fazer lives pontuais. Então, como a gente está participando agora do Fair do Artsy, eu acho interessante a gente fazer essa live. E quando eu for para Arte Rio, no mês que vem, eu também vou fazer algumas lives com alguns convidados bem especiais que eu já selecionei. Bruno, vamos lá. A gente recebeu uma enxurrada, né? Você recebeu uma enxurrada de perguntas. Veio bastante. Veio um pouquinho mais que eu imaginei. Gente, muita coisa. As pessoas têm muita curiosidade ainda para saber sobre você, né? Percebi isso.
Uhum. Tem uma pergunta que você respondeu na live passada, mas eu acho que Tá. eu te fazer novamente, quem sabe você tem uma resposta nova, não sei se você pensou de novo. Eu acho bacana para ser o nosso começo aqui para nossa conversa. Acho que ela vai alinhar direito o que a gente vai conversar. Do B. Frema, qual foi o ponto de virada na sua trajetória? O que, o que fez do fazer artístico da sua carreira? O ponto de virada, cara, eu acho que mais do que ter ido de uma profissão a outra, ter saído de uma área, ainda que parecida, indo para outra, eu acho que o principal é que se a arte fosse uma corrida, eu acho que só teria uma curva. Então, não existe um ponto de virada, há uma virada constante, assim, diferente de segmentos onde você entende uma ascendência, onde é mais claro, mais fácil de notar que você é um funcionário, você é um gerente, você administra, e as coisas, um diretor, enfim. Eu começo pintor, eu continuo pintor e eu morro pintor. Então, talvez nesse ponto de vista é interessante notar que é coisa para quem ama um processo, porque não há uma aspiração maior para ser outra coisa, pelo contrário, a aspiração é sobre ser alguma coisa com a sua integridade, sabe? Ser total alguma coisa, ainda que bom ou ruim, mas ser total. Então, acho que respondendo, infelizmente, eu não acredito hoje em pontos de virada. Eu tenho entendido que é uma curva, e eu espero que não seja a curva do Rio, mas é uma curva constante, assim, sabe? Não, mas para você, acho que está sendo bem constante, né, Bruno? Você está despontando muito no cenário. Você está tendo um destaque realmente grande. As coisas digamos que eu estou tendo respostas que estão acompanhando o tanto que eu estou me dedicando, sabe? O que é bem agradável, para falar a verdade. Claro, claro. Aí veio para a segunda pergunta, que eu achei bem bonitinho. Como você usa todos os pratinhos da vida adulta? Basicamente, eu acho que o primeiro de todos é que eu não sou tão adulto, então eu tento. Não tem uma criança correndo por aqui, então me facilita um pouco que a criança seja eu, de certo modo, sabe? E eu estou cada vez mais entendendo que não dá para equilibrar os pratos que não são os que eu como. Então, eu não consigo controlar muito o que as outras pessoas fazem, como elas reagem a mim ou como elas não reagem a mim. Então, eu estou tentando que esse equilíbrio ele se dê muito comigo mesmo. Embora vira e mexe eu quebre prato adoidado, assim, mas eu estou me esforçando muito para que todas as respostas que eu procuro, elas estejam mais em mim, sabe? Isso está me dando um pouquinho mais de tranquilidade. Não é muito, mas é um tequinho a mais. Eu acho que você vai sempre manter essa característica sua de deixar a criança que tem dentro de você existir para sempre. Eu que, por exemplo, tenho crianças correndo pela casa, vejo que isso não acaba. Isso você só, como é que eu vou falar? Melhora se você conseguir conviver com a criança dentro de você. Inclusive, Justo. hoje, o Felipe Morosini, que é um fotógrafo que entrou agora na galeria, postou no dele uma frase e estava com letra de criança. Ele falou: a minha letra é de criança, isso diz muito sobre mim. Eu achei super interessante, Justíssimo. né? Vamos agora um pouco mais para o seu trabalho mesmo. As pessoas têm bastante curiosidade de entender um pouco do seu trabalho, por mais que você publique o que você faz, Claro, claro. e que eu acho super interessante, eu acho super generoso do artista publicar processo. Eu acho isso É incrível. carência, não cai nessa que é generosidade, é tudo carência, entendeu? Aí eu Certeza que é carência. Eu acho que é legal, porque assim, não está pronto ainda, você está se expondo. Tá, justo, justo. Assim, quando você Sim. faz uma obra e o mundo vê a sua obra, você já está nu se expondo. Agora, com a obra em processo, é mais exposição ainda. Eu acho, da minha visão, que é bem generoso, além de ter a carência que já é super particular dos artistas, que já toma por certo.
Tudo bem, talvez tenha um pouquinho de generosidade. Então. Bastante. O José Leandro perguntou por que algumas das suas obras não têm expressão facial. Na verdade, tem muitas, né, que não tem. Eu pensei um pouco sobre vulgaridade nesse caso. Imagina que eu estou vendo alguém andando e essa pessoa ela é muito atraente. Nossa, cara, meu Deus, muito atraente. E ela tá com uma puta roupa e tem um puta caminhar, é assim uma coisa que empolga quem vê aquilo, é uma ode à vida, assim. E, além de tudo, ela anda, ela se veste, e além de tudo tem aquela cara também muito... É como se uma coisa reforçasse a outra quando, na verdade, não precisa. Em algum momento, é preciso de um respiro. Então, eu penso que no quadro é a mesma coisa. Em algum lugar, eu tenho que encontrar o não óbvio. Em algum lugar tem que faltar, porque aquela ausência faz ele ciscar. Então ele procura, onde está, o que era aquele rosto? É bom, é mau, é atraente, é raivoso? O que no quadro me diz o que é esse rosto? Então, em alguns momentos onde eu suavizo a expressão, bem, eu suavizo a expressão, mas repara nas cores, na composição, no arranjo. Muitas vezes, o que um olho ia dizer de um modo muito... Eu acho que vulgar é a palavra, onde seria muito caricato quase, sabe? A expressão toda no rosto. Lógico que pode acontecer. Mas eu tento guardar isso um pouquinho para que a pessoa seja obrigada, aqueles que ainda estão ali, a realmente ficar um pouco mais. É como se eu aumentasse o tempo do passeio e esse passeio fosse gradativamente podendo ficar mais prazeroso conforme os mistérios fossem se resolvendo, ou não, mas sempre tem algum cheirinho de resposta em alguns lugares. Então, esse é um dos motivos principais onde a expressão, ela me capta muito forte, mas eu não respondo a ela replicando ela, mas sim tentando expandir ela para as outras coisas na obra, sabe? Mas nesse caminho, eu acho. Entendi. Para você não mostrar uma expressão facial, mas qual é o processo de decisão para você, então, mostrar uma expressão facial? Tá. Bem, depende. Eu acho que cada quadro vai me chamar algum quadro. Porque, por exemplo, eu posso estar pintando o rosto. E eu posso começar a ter pintado esse rosto porque teve algo, uma bochecha, um nariz, uma testa, uma boca, não sei, algo ali, alguma fisicalidade que me chamou e grudou em mim. E aquilo ela não é uma expressão facial, aquilo é alguma coisa, alguma humanidade que me cativou. E aí aquilo eu preciso colocar, talvez mais do que ele aparece até na realidade cartesiana das coisas, um pouco mais de... É como se eu precisasse avisar, olha, você aí, olha isso aqui que eu estou olhando. Então, é como se eu apontasse, eu direcionasse um pouco mais. Então, os momentos onde eu coloco alguma coisa, porque essa coisa, eu senti uma necessidade que as pessoas vissem quão peculiar, quão ímpar, quão indivíduo era aquilo. E aí, a coisa aparece, eu acho. Entendi. O José Leandro foi ele que fez a pergunta, ele está aqui assistindo a gente. Ah, legal. O Sebastião falou confuso. É confuso mesmo, é difícil de... Certo, é isso aí. Eu super entendi. Acontece, cara. Olha, mas veja bem, é por isso que eu pinto, porque se fosse para explicar, eu teria sido escritor, entendeu? Então estamos numa escadinha para chegar lá. Não. Assim, um ato heróico conseguir extrair tanta informação de um artista. Sério. Acho assim, tem pouquíssimos que falam, são pouquíssimos que falam bem, 2. Então, assim, sim, concordo. A exceção da exceção. Você valoriza a experimentação, o improviso na sua criação, ou é tudo programado? Não é tudo programado, mas costuma ser tudo bem organizado, principalmente quadros grandes. Eu valorizo... Na verdade, eu não valorizo o improviso, mas eu preciso do improviso. Uma vez que a gente é pintor no Brasil, onde a escola de pintura brasileira é parecida com a minha parede,
é preciso de algum se virar. Então, o que as pessoas acabam falando muito sobre a criatividade do brasileiro, eu acho que tem a ver com esse fato de a gente precisar dar respostas sem alguém ter nos explicado como se chegar a elas. E aí, eu acho que entra muito o improviso. E aí, por isso, você vê uma pintura latina, no geral, com muito mais recurso de improviso do que uma pintura europeia. Por quê? Porque a falta de escola, a falta de base, de trajetória, faz com que a gente seja mais suscetível ao improviso. Isso é ruim? Eu não acho ruim. Isso demanda mais energia, mas eu acho que traz muitas respostas que podem ser positivas. Já sobre a experimentação, cara, aí eu experimento. Por quê? Porque todo momento em que eu chego num quadro bom, que eu olho e falo, puta, isso é bom. Será que eu posso fazer alguma coisa sublime? E aí eu experimento. E aí, em 99% das vezes, eu não faço, eu não chego, eu não consigo. Mas é tanta coisa que já existe que se eu for colocar alguma coisa para circular nesse mundo aí, eu prefiro arriscar e que seja alguma coisa que tenha feito alguma marquinha, alguma importância de verdade para alguém. Então, eu acho que, diferente do improviso, que tem uma base histórica, a experimentação, eu acho que ela é crucial para a gente entregar algo mais, sabe? É conseguir sair daquele ok, daquele bom, daquele estamos razoáveis e ir mais além, sabe? Quer dizer também que a maioria das vezes que isso acontece, a gente paga o preço. E a maioria das vezes, os experimentos, eles falham. Então, se o profissional não amar o processo, ele está lascado, porque o resultado vai acontecer muito menos vezes do que o processo. Muito menos vezes. Uhum. Perfeito. Deixa eu tirar aqui. Opa! Tudo certo aí? Tudo aqui estava esquentando o meu celular. Não, perfeito. Entendi super. Uma pessoa também perguntou... Peraí. Não, depois eu vou para a pergunta do Marcelo. Eu falar como você entende a composição nos trabalhos de pintura e de escultura. Eu vou aproveitar e colocar algumas fotos dessa última escultura que você fez. Ficou pronta quando, Bruno? Ficou pronta, na verdade, umas 2 da tarde. Acabou, ficou pronto, aproveitei que a luz estava legal e saí fotografando. Então, deixa eu colocar aqui. Essa escultura é um exemplo, né? Escultura é uma coisa que me dá um certo nervoso. Eu estou acostumado a controlar as coisas, né? Ou pelo menos achar que eu controlo. Nas pinturas, tudo segue o que eu mando, em certo aspecto. E ainda que eu mande mal. Mas na escultura, eu faço, e eu fiz no local. E a partir do momento que aquilo se move 1 metro para o lado e a luz se altera, eu tenho outra coisa. E então, o arranjo, sobre arranjar na escultura, é muito mais difícil porque me parece que é um trabalho constante. Uma vez que aquilo se desloca de qualquer modo, a luz, as sombras, que são as coisas que compõem exatamente o ritmo do arranjo de qualquer coisa, quando é visual, elas se modificam. Então, assim, toda vez que eu faço uma escultura, eu só torço para que quando ela se mexer, ela segurar um pouquinho do que ela tinha, algum tipo de profundidade. Então, assim, cada vez mais eu noto na escultura a importância do quê? De fazer grandes depressões e grandes aspirações. Por quê? Porque essas diferenças de valor gritante, então um buraco que é muito fundo, via de regra, ele vai ser escuro em qualquer lugar. Então, isso me permite que o meu controle se mantenha um pouco mais, ainda que o ambiente mude. Quando a gente fala de pintura, aí é um pouco diferente, porque a pintura eu vejo muito parecido com o cinema, no sentido de que o pintor é uma espécie de diretor, então ele tem que encontrar os arranjos, ele tem que encontrar quem é o ator principal. Às vezes o ator principal numa pintura não é um personagem,
às vezes o ator principal é o ambiente. Então, esse arranjo de importâncias que faz o ritmo, me parece que nisso é muito parecido com a música, onde é preciso certa hierarquia. Se você joga o refrão, o clímax, a todo momento, não há clímax. Então, assim como o filme, é preciso pensar a pintura com tempo, como se ela dançasse, de certo modo. Inclusive, essa pintura, você tem uma foto dela inteira, dessa daí? Você sabe, separar aqui e não tive tempo, eu tive que entrar direto. Não, tranquilo. Não, mas essa é um exemplo, não tem problema. Porque esse é um exemplo de uma pintura onde a gente não tem expressão facial, que foi comentado lá atrás, mas por quê? Porque esse personagem, embora ele seja uma figura humana, ele não é o ator principal dessa pintura. Essa pintura é sobre uma sensação, uma espécie de nostalgia de um momento, de um clima, de um frescor do ar, o que é que seja. Então, o personagem, o humano ali, ele está lá apenas para lembrar como é aquele brilho, como algo reage ao contraluz, né? Então, não faria sentido a gente estimular que ele tentasse descobrir quem é essa pessoa, porque não se trata de ser uma pessoa, mas sim uma sensação. Aí. Ei. Então, para mim, esse é um exemplo muito claro, porque embora a figura seja praticamente uma figura central, aqui a gente não está falando de uma figura onde, quem é essa menina? Qual é a história dela? Não é sobre isso. Poderia ser, mas não é. O que eu propus aqui, de certo modo, era que você olhasse isso, e principalmente ao vivo, a sensação ela aumenta, sobre você olhar isso e sentir que, em algum momento, há um fim de tarde onde a água é um pouco prateada e figuras contra a água se tornam uma coisa turva. É como se é aquele final de tarde onde tem um ventinho e você está no quente e aquele vento é agradável porque, de certo modo, ele contrasta. Então, tudo isso é sobre sensação. Então, nesse quadro, em nenhum momento a minha narrativa é construída para favorecer uma história linear. Essa mocinha, ela vai no almoço depois, ela estava, não sei... Não é sobre isso. Então, ela existe aí com a mesma importância que existe a onda. E eu acho isso bom porque é um jeito de integrar o humano com a natureza. É como se eles tivessem equivalências, porque a gente está muito acostumado a contar histórias do ponto de vista de um humano. E tudo bem, mas eu acho que há certo modo de contar as histórias através das sensações. Como se você olhasse a figura humana e tivesse a conexão, que é ótimo, mas começasse a ver que tem mais. De algum modo existe um pouco depois. Esse caso já é diferente. Aí o que acontece? Aí é uma pessoa, há um interesse em demonstrar que essa pessoa, mais do que qualquer coisa, ela sente algo específico. Não é muito sobre... Perdão. A pergunta que você respondeu no começo sobre a expressão facial, quando ela existe, quando ela não existe e quando ela existe, né? Como você escolhe isso? Sim. É muito importante tomar cuidado para não achar que é bom quando tem, é ruim quando não tem. Não, são ferramentas. Então, se você tiver domínio da ferramenta, você vai conseguir pesar sua mão na hora que tem que pesar e mostrar um sentimento que, ainda que sutil, seja potente, ou você está falando sobre uma sensação, e essa sensação seria atrapalhada por uma face sentindo algo. Então, isso é arranjar um quadro, isso é fazer uma composição. A composição, ela se trata da hierarquia de sensações que o espectador tem. Eu acho que é por aí. Não querendo me estender mais aí. Essa é outra peça e aí é muito interessante. Uma peça como essa, ela tem a ideia do quê? A gente propõe algo menor, a gente propõe um recorte. Em nenhum momento, nesse quadro, lógico, tem um tom diferente, a gente tem que entender que a gente está vendo numa tela também, mas em nenhum momento, nesse quadro, a gente está vendo o oceano inteiro, o mar vasto, nada. Isso não é feito em recorte à toa. Esse pedaço mais pequeno de mar, que a gente pode ver um pouco pela profundidade de perspectiva, ele se trata exatamente de um momento pequeno. Então,
é importante que a gente tente entender que em alguns momentos a gente quer ser grande e aspirar e ter grandes... Em outros momentos, talvez a gente só se perca em um fio brilhando na água, alguma coisa pequena, mas que por algum momento, por alguma razão, segurou a gente por mais tempo do que os outros fios de água. Então, esse quadro ele tem isso, é onde a gente recorta um pedaço de algo e fala, não é porque é pequeno que ele é desimportante. Talvez essa pequenez dele possa fazer com que a gente se sinta também mais tranquilo, porque a gente está diante de uma coisa que é igual a gente, pequeno em certo aspecto. Então, daí vem uma certa tranquilidade, daí vem uma certa estabilidade, porque a gente se relaciona com um pedaço, a gente consegue entender, e isso dá um pouco de paz, eu acho. Concordo plenamente com você, Bruno. Eu achei tão interessante ouvir você falando, e agora eu queria fazer a pergunta do Marcelo Menoli. A contemporânea sempre precisa de uma poética? Ou você pinta só pelo prazer visual? Ok. Eu acho que isso não é antagônico, na verdade. Eu entendo que o prazer visual, ele é uma poética, porque quando a gente fala em prazer visual, a gente está falando, de certo modo, em exaltar a estética. O que é estética? A estética é a percepção sensorial das coisas. Então, se eu estimulo a sensação, se eu estimulo que as pessoas despertem alguma coisa, e essa coisa pode ser a beleza, eu estou tendo uma poética, e minha poética, de certo modo, é uma poética de afirmação da vida, é uma poética de dizer, ainda que eu não diga, ou ainda que eu não entenda que eu esteja dizendo, é sobre apreciar, afirmar a vida, entender que há certa beleza. Como antes da arte contemporânea, se você visse, enfim, muito antes, se você visse um rosto do Tiziano, ou o que quer que seja, você entendia que mais do que ser um retrato histórico, havia uma beleza, havia alguma coisa ali que se bastava. E ele não tinha poética, o Tiziano não tinha... Então a poética ela só foi inventada pela arte contemporânea? Não, a arte contemporânea ela só formalizou o pensamento poético, mas ele é intrínseco à criação artística, eu acho. Concordo com você. Vou colocar essa última obra, Uhum. It was Summer When I Fell. Essas 4 que a gente mostrou, uma já está vendida, as outras 3 estão no Artsy, na plataforma, gente. Então, vocês podem entrar lá para ver mais informações, medidas. Eu não vou passar tudo aqui para vocês, porque eu quero que vocês entrem lá para ver os textos que o Bruno escreveu, as medidas da obra, algumas informações adicionais que vocês vão conseguir ver a seção da plataforma. As últimas que você pintou, né, Bruno? Sim, sim, sim. E de novo, eu sei que parece muito repetitivo, mas sempre me dói. Eu sei que essa é a ferramenta e a gente aproveita a ferramenta, mas, pessoal, as obras ao vivo são sempre outra coisa. Elas não são outra coisa. Então, quem puder, veja ao vivo. E sobre esse quadro agora, o que acontece? Eu estava com uma sensação, queria passar certa sensação. Pode voltar lá para eu conseguir falar dele? Espera aí, eu volto aqui. Pronto. Beleza. Então, esse é um exemplo muito parecido quando me falaram sobre e a expressão facial quando não aparece. Sabe o que é isso? Isso é um pôr do sol, sem sol. O sol, ele tá aqui, ó, atrás, entendeu? Ele tá, imagina que fosse colinas que dão para o oceano e aquele último fio de sol explode numa água, porque a água está em outro ângulo, diferente do oceano. E, de certo modo, eu entendo que aquilo é um momento, que aquilo é um crepúsculo sem ver. Então, se pintar um sol é tão difícil, porque é tão grande, e seria tão literal, talvez, fazer uma grandiosidade, eu pensei em uma reflexão do sol, talvez desse um vislumbre de quão potente é esse final de algo. E isso fosse exponenciado por essa cachoeira se sparkling, agitando na frente do quadro, num fundo de algo que
que quase acaba, sabe? Então esse foi uma espécie de pensamento que acontece do modo orgânico, né? Não é que eu vou fazendo um roteirinho e criando, mas eu vou fazendo e reagindo devagar, né? Mas a gente vê nitidamente que você está falando pelas luzes, pela sombra, pelo dourado que você colocou no céu, pela luz aqui no começo da cachoeira. A gente consegue visualizar isso que você está explicando para a gente. Mas eu acho Que bom. bom, essa pergunta eu vou te fazer depois naquela sessão das Trick Questions. Eu acho que a obra fala por si só também, né, Bruno? Assim, essa coisa de ficar explicando muito. Eu concordo. Eu acho que assim, explicar a obra é making off. Pode melhorar a experiência, mas o que tem que acontecer é você olhar e ter algo. Exatamente. Outra pergunta que, assim, o Bob Borges fez para você, e é uma pergunta que muito me fascina desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar com arte, é o seguinte: quando é o momento de parar? Quando o pintor sabe que a obra está pronta e é o momento de parar? Eu já passei como galerista, como curador, em situações que eu tive que ir no ateliê do artista tirar a obra dele e trazer para a galeria. Porque eu acho dificílimo você saber esse momento exato. Como é para você? Eu acho que é muito difícil, principalmente porque na maioria das vezes o pintor ele está preocupado em pintar, não em acabar necessariamente. É sobre fazer. Não é sobre acabar. Então, normalmente uma obra ela me parece que está acabada quando diante dessa tela, dessa escultura, o que é que seja, há uma impossibilidade de ação. Há uma... como se você fosse inerte, como se você não conseguisse mais reagir. Lógico que você poderia falar assim, eu vou colocar uma coisa gratuita, mas não é assim. Então, quando você olha para alguém e, sei lá, você teve um caso com alguém e você ficou com a pessoa há muitos anos, em algum momento, acabou. Em algum momento aquilo parou. E só parou, e não há o que fazer. Você pode, sei lá, esbofetear ou abraçar, o que é que seja, mas aquilo se exauriu. Então é quando eu acho que, de certo modo, você deu tanto de você para aquilo, que acabou. Então não é sobre se tá bom, se tá ruim, é sobre o quanto você conseguiu entregar. E tem uma hora que você sente que você entregou tudo, ainda que não tenha sido bastante, eu acho. Super interessante o que você falou. A gente está vendo, estou com vários comentários. O Felipe Feitosa perguntou: você pinta uma obra por vez ou várias ao mesmo tempo? Uma obra inspira a outra? Eu costumo pintar muitas obras não, né? Mas eu pinto, eu vario entre 5 obras ao mesmo tempo fazendo. Por quê? Porque cada obra realmente me remete a uma sensação. E eu não acordo todo dia com a mesma sensação. Então eu não estou acordando hoje e achando o dia lindo, e acordando amanhã e achando o dia lindo. Então, assim, é importante que as obras, elas dancem comigo. Então, em alguns momentos, eu preciso de obras que reajam ao meu estado de espírito. Então, daí a importância de ter obras díspares, obras que conversem, é lógico, afinal é a mesma pessoa fazendo e sentindo, mas que não sejam a mesma frase, o mesmo verso, a mesma poesia. Então, é necessário esse jogo. E sobre uma obra inspirar outra, não acho. Na verdade, eu tendo a me incomodar quando uma obra inspira outra, porque me dá um cheiro bem de longe, assim, de um pastiche, de como se eu tivesse quase me parodiando, sabe? Então, é como se eu tivesse tido soluções que me agradaram e eu tenha pensado, talvez eu queira aproveitar e tornar isso formulaico de algum jeito, né? Então eu tento evitar ao máximo que as obras influenciem umas às outras. No meu trabalho eu tenho dificuldade com isso. Perfeito. Agora vamos lá, Bruno, vamos mudar um pouco a questão, o assunto das perguntas. Pesquisa poética, em poucas palavras, quais seriam? Tranquilo. Agora a gente vai ver como você vai se sair nem começar na trick question. Se eu pudesse se definir minha poética em poucas palavras,
Eu acho que eu tento fazer uma ode à vida. A vida que não é necessariamente boa, mas que é a vida vivida. Então, a minha poética, ela é frio, calor, nojo, tesão, é sobre sentir algo. Não me interessa o que seja, contanto que seja importante o suficiente para a pessoa lembrar disso. É como se eu imprimisse uma marquinha pequenininha nela, para mim deu, sabe? É sobre um tapa na cara, sabe? Às vezes um carinho, mas é preciso ser notado, sabe? Eu acho que é isso, uma ode à vida, como ela se apresenta pra gente. Você respondeu mais ou menos o que eu ia te perguntar primeiro, que é se você... Quer dizer, na verdade, você falou sobre o seu ponto de vista. Talvez você consiga Ok. fazer essa pergunta no ponto de vista de quem vê a sua obra. Se você pudesse despertar no público apenas uma sensação com o seu trabalho, qual seria? Uma sensação. Uma sensação. Um tesão muito grande, muito grande. Alguma coisa que ele fosse colocado na parede e onde tivesse começasse um bacanal gigante com todo mundo se deliciando. É isso que eu queria. Maravilha! Quais são as suas paixões? Bruno, essa é a hora que todos os alunos por mim esperaram que você também passasse por essas perguntas que você fez para eles. Vamos lá. Quais são minhas paixões secretas que vão deixar de ser secretas? Exatamente. Você vai publicar para todo mundo ver. Eu acho que a maldade me atrai de algum modo. Aquilo que é ruim, às vezes me desperta mais do que o que é bom. Eu tenho uma paixão por quanto alguém consegue ser ruim de certo aspecto, porque aquilo me parece uma vontade de vida muito grande. E eu não acho que ninguém deva fazer isso, sentir isso, mas eu me interesso muito por tipos de maldade mais do que por tipos de bondade. Eu acho que a bondade ela tende à supressão de emoções em certo aspecto. E aquilo que é ruim, que é mal, que é ruim, que é maligno, vamos dizer assim, me parece mais passional e me dá um interesse maior em qualquer área, eu acho. Eu não sei se isso é muito bom. Não, você respondeu alguma coisa que te instiga, né? Alguma coisa oculta que você não sabe explicar e que você tem uma relação próxima, né? Não tem como ser ruim ou ser bom. Você me falou uma coisa que realmente te move de alguma forma. Justo. Sim. Se você pudesse fazer uma crítica, Bruno, à classe artística, qual seria? Uma crítica à classe artística. Eu tenho uma crítica para os artistas e outra crítica para o cenário, talvez. A crítica para os artistas é que eles, 99% não são sérios. Há uma preguiça muito grande, há um João sem bracismo, sem fim, onde eu não sou capaz, ou eu não fui tão longe, ou a pessoa se compara com o Zezinho da esquina. Tipo, olha o Diabo do Matisse e fala assim, por que esse cara tá metendo algo melhor que eu nessa parede? E faz. Mas não, me parece que os artistas, a grande maioria dos artistas hoje, eles têm um volume baixo, uma aspiração bem fraca, sabe? Então, aos artistas, eu sinto isso. E isso eu me sinto confortável de falar, porque assim, eu dou tudo que eu tenho. Pouco ou não pouco, não me interessa. Mas assim, quando eu acabo, eu caio para trás. Então, quando eu vejo as pessoas fazendo e falando como se fosse... e eu vejo que não teve estudo, não teve paixão, não teve entrega, não teve... isso me deixa louco. Faltando ousadia no mercado, por parte dos artistas, eu acho. Tá faltando se jogar, tá faltando
fazer o que quer, ser ousado, sem pensar necessariamente no retorno comercial. Está faltando muito isso. Eu concordo. Criticam muito o mercado por esse viés comercial, mas a gente está percebendo que os artistas também não ousam mais. Então, Não. que está difícil você conseguir extrair a autenticidade de um artista hoje em dia. Sim. E eu acho assim, é difícil também você ser 100% autêntico e se inserir no mercado de trabalho, a gente sabe disso. Por outro lado, o que a gente quer do artista? Então, assim, não é um artista que precisa se adequar ao mercado. Ele precisa ser quem ele é. E eu acho que ele vai, então, encontrar seus pares. Eu penso muito nisso. Eu concordo, cara, eu concordo. E eu acho que é assustador como me parece que eu vejo uma legião de textos curatoriais que são mais fortes que as obras, sabe? É uma sustentação muito grande numa estrutura racional que precisa provar certo ponto. É sempre uma provação de pontos sem fim, sabe? Então, eu me agrada mais o despropósito, a coragem de dane-se, ainda que seja uma porcaria que foi feita com toda a minha alma de porcaria, sabe? Exatamente. Foi feita com verdade. Eu sinto Sim. que falta muita verdade em todo o mercado, desde os artistas até os galeristas, até todos os agentes da arte. Eu sinto que é difícil você permanecer honesto e verdadeiro nessa caminhada. Isso é uma crítica minha, enfim. Nossa, eu concordo. Né? O que você faria para o Bruno de 10 anos atrás? O que eu falaria? Hoje, para o Bruno. Eu falaria que não adianta. Eu falaria talvez para o Bruno de hoje também. Que não adianta tentar trabalhar 12 horas por dia, 13, 14. Embora haja uma necessidade muito grande de tentar melhorar, eu sempre tive o problema de tentar dobrar as coisas na marra, vencer pelo cansaço. E às vezes eu tenho notado que para eu ter o que pintar, para eu pintar com um puta coração, uma vontade grande, eu preciso viver. E a vida, ela não está só lá no estúdio. Então, eu tenho feito um esforço constante, embora eu fale muito mais do que tenha sucesso nisso, em conseguir entender que só vai haver uma grande pintura se houver uma grande vida. Então, cada vez mais eu tenho tentado me acalmar e tentar ter um horário e tentar sair mais cedo. Então, eu falaria lá para o Bruno lá de trás que, cara, viva e equilibre essa vida com o seu estúdio, porque se você só ficar no estúdio, você é um técnico, você é um virtuoso, mas falta aquilo a ser dito, de certo modo. Então, acho que é isso, mais equilíbrio, talvez. Para o Bruno de hoje também eu sugeriria isso. Eu vejo bastante isso. Mas, engraçado, isso me lembrou de uma outra pergunta que eu leio aqui, das que mandaram, sobre as suas experiências. Você, quando está numa edição, você está fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Sim. Vendo e sentindo. E esse ano... É minha trapaça. Exatamente. Você tem algum plano? Você conseguiu fazer um plano de expedições novas? Eu faço milhões de planos. Eles dão errado sempre, mas eu faço sempre. Eu faço bem feito. Não é que eu faço mais ou menos, eu faço. E assim, para um plano dar certo, eu fiz 5 que deram muito errado. Eu tenho uma viagem pré-programada lá para cima, lá para pontinha do Brasil. Porque eu vi um senhorzinho que sozinho construiu um castelo. Sem nenhuma base, sem nada. E aquele castelo eu vi um dia e achei tão... não era sobre ser bonito ou não, mas era sobre... Esse tiozinho sou eu. É uma pessoa sem nenhuma noção da realidade, pegando e falando, meu Deus, eu preciso fazer isso. Então, eu me senti muito conectado. E esse tiozinho, o senhorzinho morreu esse ano. Mas o castelo existe. E eu preciso chegar até esse lugar. E eu não sei muito bem qual vai ser o caminho, e eu imagino que é provável que, para chegar nesse local, eu encontre coisas que sejam até
mais úteis do ponto de vista para a pintura. Talvez as pinturas que eu vou produzir dessa expedição, elas não sejam o diabo do castelo, elas sejam, eu sei que é clichê, mas elas sejam, de certo modo, realmente a jornada. Então, essa é uma das expedições que eu estou planejando. A outra eu vou agora, acho que mês que vem, para o Petar, do Vale do Ribeira, e que eu estou precisando de um pouco de mato e me embrenhar, e, enfim, é a região com mais cavernas do Brasil, então ainda falta caverna para eu conhecer, e falta gente para eu conversar, que eu gosto bastante também. Perguntaram aqui, gente, eu não consigo ler todos os comentários, mas o pessoal está comentando muito. O Elias perguntou, algo para falar sobre a expedição do Mato Grosso? Rapaz, ano passado, tô até perdido. Eu fui pro Xingu e deu tudo errado. Mas assim, deu tudo errado de todos os jeitos possíveis. E esse cara aí, o Elias, ele foi a pessoa que me pegou no aeroporto para levar para esse lugar onde tudo aconteceu como não era para acontecer, e eu não posso, tem certas coisas que a gente não pode colocar aqui, mas o fato é o seguinte, eu tive que voltar antes, e eu tinha mais de 10 dias para pegar o avião de volta, e eu não tinha onde ficar, e ninguém queria trocar minha passagem, e eu estava sem R$ 1, estava tudo errado. E eu comecei chorando as pitangas, falei, cara, o que eu vou fazer, que eu não acredito e tal. Do nada, me conhecia zero, ele falou assim, pô, dá para você ficar lá em casa, a gente faz uma carninha e tal. E o resumo da obra é que foi sensacional, fiz uma amizade gigante com o Elias, com o Kaique, os caras abriram uma casa para mim 100% desconhecido, eu conheci um Mato Grosso que eu não conhecia, e no final das contas eu fiz um vínculo e me parece que esse vínculo ele foi mais forte do que teria sido uma pintura que eu não fiz. Então, um dia eu conto talvez os pormenores daqui a um tempo, mas agora eu não posso contar, mas valeu muito a pena, sabe? Mas você, então, teve uma bagagem enorme para inspiração, né? Como você falou. Nossa, esse aí era você vivendo o seu conselho, né? Você gigante, cara. pegando o máximo das experiências que você passou. Eu acho interessante, pelas poucas histórias que eu ouvi contar, você sempre encontra uns anjos, né? Nas suas expedições. Sempre tem um que te salva. E é interessante. Eu acho que isso, inclusive, transparece muito nas suas pinturas, no seu trabalho. O quanto você é acolhido, o quanto você consegue inspirar o bem nas pessoas, sabe? Porque você consegue atrair isso para você. Você passa por alguns apuros, muitos, mas sempre tem alguém para te salvar. Eu acho isso muito interessante para você pensar. Sim. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para te perguntar. Você acha que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu sei a sua resposta. Uma obra precisa falar por si só, né? O que você está achando desse... Com certeza. Você falou rapidamente, você mencionou textos curatoriais que são muito mais importantes ou muito mais rebuscados que as próprias obras. O quanto de falatório que a gente está vendo agora no nosso mercado, né? O que você acha? Nosso mercado, ele não devia chamar mercado artístico, né? Ele deveria chamar mercado sociológico. E a sociologia ela é fantástica, mas para mim ela é outro segmento e ela não incorpora como essência a sensação, diferente da arte. Então, me incomoda muito essa visão onde a arte tem uma função, onde a arte ela é uma ferramenta, um instrumento, ainda que seja para salvar o mundo, para qualquer coisa que seja. Me incomoda muito a necessidade que a gente tem, a necessidade não, mas como o mercado ou esse momento está torcendo a arte para responder outros anseios. Eu acho que, lógico, se for uma coisa real para quem cria, faz todo sentido. Faz todo sentido e há momentos onde, ou há vidas, por exemplo, que são um retrato daquilo. Basquiat era o retrato de quem ele era. E aí faz sentido. Mas, de nenhum jeito, eu posso... eu acho que é uma trapaça sem fim, utilizar da hiperracionalização ou de colocar o racional antes do sensorial. Há de existir a razão, mas na arte me parece que ela tem que vir depois, e não antes.
Concordo com você. Eu tô tentando... Gente, quando eu tô assim, é porque eu tô tentando ler os comentários e o Bruno hoje tá nesse fundo branco, com essas micro letrinhas brancas, eu não tô conseguindo ler. Então, eu tô igual uma velhinha aqui, fazendo assim, tentando ler, ó. Mas tem uma pessoa aqui, ó, melhorou. A arte nasce pela vontade e morre na necessidade de reconhecimento. Mas talvez nem mesmo seja culpa do criador. Quem sabe? Fez esse comentário. Interessante. Eu tô vendo uma pessoa perguntou sobre o artesanato do norte e do nordeste. Talvez você possa responder isso depois. Muitas pessoas Uhum. anjos existem. Uma pessoa falou que falta verdade no mercado. Gente, eu tô conseguindo ler tudo agora, Bruno. Que mais? A maioria faz por ser um trabalho, não por emoção. Então, as pessoas estão concordando com você. Então, precisamos ser mais rebeldes, o Marcelo falou. Eu perguntei sobre isso. Eu já fiz a pergunta, Marcelo, que você mandou para ele. O Marcelo está sempre aqui assistindo as lives. Mas, gente, eu ia falar assim, discorda de mim, deve ter alguma bobagem que eu estou falando. Se todo mundo aqui está concordando muito, e algum ponto a gente está perdendo, alguma coisa a gente não viu, porque a gente está cego junto. Deve ter alguma coisinha que está errada. As pessoas estão... Embora me agrade, mas eu acho que está errado. O Felipe lá atrás agradeceu a resposta que você deu à pergunta dele. As pessoas te elogiando, Bruno. Eu acho que está todo mundo concordando e eu acho que faz sentido o que você está falando. Teve uma pessoa, o Sebastião, aqui perguntou. O que você perguntou, Sebastião? Não vi seu comentário. Que falou que estava confuso o que você falou lá na frente, mas a gente então evoluiu para uma outra pergunta. Se você tiver alguma pergunta, Sebastião, pode fazer agora. Eu tenho mais algumas aqui que eu separei para o Bruno. Uma pergunta que eu acho super legal para a gente falar. Como você acha que a gente pode, quando eu falo a gente, é você como artista e eu como galerista, Uhum. conseguir desenvolver o amor das crianças pela arte? É a pergunta da sua irmã. E eu estou falando também com os seus sobrinhos que mandaram te amo, tio. Essa pergunta bonita. Que eu encho minha sobrinha de telinha, taco ela pra pintar. Cara, eu acho que é mais fácil do que parece. A gente fica tentando encontrar muito, deve ter uma forma. Meu, como a gente gosta de alguma coisa, com relação humana. Quando aquilo for agradável, quando aquela experiência for uma experiência onde dane-se que quadro que você foi ver com seu filho no museu, o que trata é que assim, puta, foi um dia legal, ele se sentiu bem, ele viu alguma coisa, assustou, ele tomou um sorvete. É preciso criar vínculo, criar emoções em que quando essa criança cresça, ela pensa assim, putz, arte era muito divertido. É preciso grudar com as coisas boas. É preciso que os museus aprendam com os botecos, sabe? É preciso que as pessoas notem que, cara, olha a cerveja, olha o vinho, olha como isso faz as pessoas se agitarem. Por quê? Não é um composto químico apenas, é os momentos que a pessoa lembra onde aquilo acontece. Então a arte, ela tem que acontecer nos grandes momentos, ela tem que acontecer nos momentos felizes, ela tem que acontecer nos momentos surpreendentes. Então acho que como fazer uma criança gostar de arte, faça essa criança gostar da vida dela e coloque arte no meio, porque ela vai lembrar daquilo, e aquilo gruda, e aquilo eu acho que não sai mais. É memória. Eu acho que é isso. Você cria. E tudo, eu vejo pelos meus filhos que gostam de arte, eu nunca forcei. Se você começar a gostar, não vai dar certo. Mas como Claro. é rodeada de arte e como assim os meus programas envolvem isso, eles estão super acostumados e faz parte da vida deles. É só entrar na vida, entrar no subconsciente, entrar na rotina. Olha, tem muita gente discordando de você numa questão, falando que o seu Oba, cabelo está muito arrumadinho, quem tá muito arrumadinho? o seu cabelo. Ó, Rapaz, tá, porque a quarentena deixou ele meio grande, aí ele tava meio complicado. Eu tive que jogar uma água pra ele arriar um pouco. o pessoal começou a concordar entre si que o seu cabelo está muito arrumadinho. Olha, também acho que o seu Vou- cabelo... Rolou então essa questão aqui do seu cabelo, Bruno. O Sebastião agora está escrevendo. Deixa eu ver. Não é falar sobre o que discorda ou concorda. A necessidade de ouvir e respeitar o espaço alheio. Por enquanto, só ouço. Obrigado. E uma pergunta aos dois. Qual o papel da fotografia
na arte hoje em dia? Uma das mais marcantes exposições que fui era fotográfica. Obrigado. Nossa, eu vejo que a fotografia está crescendo demais, né, Bruno? Demais. Está tendo um espaço enorme na arte contemporânea mundial, internacional. Existem feiras de arte só de fotografia. Sim, sim. Fotografia, inclusive, é uma das mídias selecionadas por novos colecionadores ou que estão começando suas coleções, por uma questão que ainda não consigo entender muito bem, mas estatísticos Você tem fotógrafos, né, com um calibre considerável que estão na galeria. maravilhosos comigo, graças a Sim, Deus. sim. Eu faço muita feira de foto e tenho fotógrafos, artistas que são também exponentes no mercado e que tem muito alcance e que eu consigo, por mais que fotografia não seja a minha mídia favorita, Uhum. consigo, algumas fotografias, alguns trabalhos autorais de fotógrafos conseguem ter a mesma emoção que eu tenho com uma pintura, que é a minha favorita. E isso eu acho Muito bom. interessante, quando uma foto consegue te provocar dessa forma. Você tem contato, você tem um amigo que faz algumas expedições com você, que é fotógrafo, né? Tenho. Danilo Arenas, ele vive comigo se embrenhando, ele é fotógrafo e eu acho que assim, a fotografia ela sofre de um problema que a pintura não sofre. Enquanto eu tenho menos de uma centena de pintores figurativos no Brasil, no mercado profissional, quantos fotógrafos eu tenho? Então, assim, é um volume tão grande que as pessoas que são boas, às vezes elas acabam que elas estão anuviadas pela quantidade, o volume, ele amaçoca as pessoas. Então, assim, antes eu tinha certo preconceito e depois eu comecei a entender que talvez falte qualidade no meu estudo sobre fotografia. Talvez eu precise conseguir separar mais as coisas, só que a gente é inundado por fotografia. Então, eu acho que, assim, ser fotógrafo é uma missão, cara, fora de sério, porque é como se tivesse tanta coisa que fica difícil de enxergar. Quando o sol está muito claro, não há nada que você vê, sabe? E é pesado hoje em dia, né? Assim, é difícil você entrar nesse mercado. Diferente de uma pintura, a fotografia é muito mais difícil. Então, você precisa ser um fotógrafo realmente fora de série para ter um destaque enorme. Eu acho que isso Sim, eu acho que daí a importância agora, meu momento rasgação de seda, daí para mim vem a importância da galeria, do olhar da galerista, do curador, daquele que seleciona. Porque enquanto pintores tem tão poucos que as pessoas acabam conseguindo olhar, fotógrafos a gente tem esse mundaréu, é preciso alguém com calma e ainda vontade de olhar, de pesquisar, de ir a fundo e pensar. Então, assim, a fotografia me parece que ela tem que agradecer muito no sentido de sinergia com o papel do galerista, com você, Bianca, com as feiras, com pessoas que pegam e falam, olha, eu vou separar, eu vou entrar nesse mundaréu, nesse apocalipse, eu vou cavucar e eu vou achar. Então, é um trabalho assim raríssimo e as pessoas elas falam muito sobre, o fulano achou um pintor. É fácil achar um pintor, são poucos pintores. Agora, achar um fotógrafo, cara, você tem que ser do cara. concordo com você. Bruno, a gente tem mais um minuto. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse ter qualquer obra de arte na sua casa, qual seria e por quê? Eu teria o Saturno devorando o filho, do Goya, que é sobre o que eu falo de certa maldade, há um dilaceramento que ele só pode ser feito porque aquele cara ele estava inteiro dominado de paixão e assim, ele é todo disforme, a figura é toda equivocada e não importa, porque cada ângulo errado serve para mostrar que aquele cara ele se contorceu para comer aquilo. E para mim aquilo é a essência do que é uma pintura, que é tipo, um sentimento em forma de tinta, sabe? Então, eu acho que eu teria esse quadro. Diz muito sobre você, essa intensidade, essa voracidade que você tem. Acho que é por isso que você se destaca tanto também. A gente vê esse brilho em você, essa vida, essa paixão que te move.
Então, eu queria te dar os parabéns de novo. Pra gente, cara, pra gente. Conversa que foi ótima. Vai ficar Foi, gravado. gostei muito de novo. Eu agradeço muito o espaço, agradeço não só as pessoas às vezes ficam vendo só isso, mas a gente troca figurinha sempre. Isso é muito bom, é importante essa relação. Então, tem que extrapolar, sabe? O sol. E a gente extrapola e eu sou muito grato com isso, de verdade. Obrigada, Bruno. Obrigada a quem assistiu. Foi ótimo. Boa noite. Valeu, pessoal. E amanhã mesmo a gente já começa a trocar figurinha de novo. Justíssimo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Até mais.